Ei, turma, eu fiz uma gravação sobre a aula de resumo e agora eu vou fazer essa gravação aqui com a aula da resenha. Como eu já tinha dito anteriormente, a gente não teve tanto tempo para poder dialogar sobre isso na nossa live, então eu vou fazer essa gravação dessa aula e vou postar no Moodle lá para todo mundo, tá? Lembrando que no Moodle nós temos no nosso caderno didático, tem um material de resenha, tem atividade, mas eu gosto de trazer para a live explicações a mais. Eu acho que essa interação, esse momento em que a gente escuta o professor, em que a gente vê a professora, ajuda na aprendizagem também, em vez de só postar um material para o aluno ir lá ler. O momento já está tão difícil para nós com essa pandemia que toda oportunidade que a gente puder de ter, de ver a professora, de escutar a professora, dela passar o slide, apontar, dar um exemplo, acho que tudo isso é válido, tá bom? Então vamos falar de resenha. Quando eu estava falando de resumo, eu falei para vocês que o resumo é uma redução fiel de um texto e sem sua opinião. Agora a resenha a gente já percebe o contrário em relação à opinião. A resenha é um resumo, mas com a apresentação do seu ponto de vista, com a apresentação da sua opinião. E eu faço resenha de qualquer coisa. Eu posso fazer resenha de quê? Então, a resenha ela tem um objetivo. O objetivo da resenha é você orientar o leitor da sua resenha, aquela pessoa que vai ler a sua resenha. Você precisa convencer esta pessoa a consumir um livro, assistir uma peça de teatro, assistir a um filme no cinema. Então, a resenha ela serve para estimular, convencer alguém a consumir aquele objeto cultural ou para desestimular. Dependendo da sua resenha, essa resenha ela vai desestimular, vai fazer com que a pessoa não queira ler o livro, não queira assistir aquele filme, não queira ir naquela exposição de arte, tá bom? Por isso que a gente fala que a resenha ela sempre vai apresentar um objeto cultural. Objeto cultural pode ser um filme, objeto cultural pode ser uma exposição, uma partida de futebol é um objeto cultural, uma partida de um esporte, né, qualquer, um filme, uma peça de teatro, um show, tá bom? Então, imagina um objeto cultural. Você vivencia, assiste, prestigia aquele objeto cultural e com os seus argumentos você vai tentar convencer o outro a consumir também ou a não consumir, que não vale a pena, que é muito ruim. Então a resenha serve para isso. A resenha é um resumo de algo, é um resumo de um livro, de um filme, mas você trazendo a sua opinião. Você trazendo seu ponto de vista, trazendo seus argumentos. E o objetivo é convencer o leitor a consumir, a ler aquele livro, a ir ao cinema assistir aquele filme ou a não consumir aquele objeto cultural. Ok? Esse é o objetivo da resenha. Ao mesmo tempo que você resume o objeto cultural, você também vai argumentar contra ou a favor. E quais são as características de uma resenha? Então, a resenha, ela informa sobre um objeto cultural. Você vai trazer as características daquele filme, daquele livro, o que está falando, sobre o assunto, o que fala, né? Sobre o que está dizendo. E aí você vai destacar aspectos positivos ou negativos, ou você pode fazer o jogo dos dois. Porque como você está trazendo a sua opinião, você pode trazer determinados pontos positivos e outros negativos. Você pode apresentar argumentos a favor daquele objeto cultural e outros que são contra. Mas, no geral, quando a gente lê uma resenha, tem que ficar claro para o leitor qual foi a intenção principal de quem escreveu a resenha. No fundo, você quer que a pessoa leia aquele livro ou não? No fundo, você acha que o filme foi bom? Vale a pena assistir? Você quis dizer para a pessoa ir lá assistir? Ou não? Não assiste que não vale a pena, tá?
Qual que é a finalidade, então? Orientar o leitor. Você vai tentar convencer o leitor a consumir ou não. E o que está escrito aí que é estrutura relativamente livre? O que é uma estrutura relativamente livre? O que a professora quer dizer com isso? Para fazer a resenha, olha lá, o resumo não tem uma estrutura livre. Se eu tenho um texto aqui e eu vou construir o meu resumo desse texto, se esse texto contou que a pessoa chegou em casa às 6 da manhã e que ela trabalhou em casa, depois ela tomou banho e dormiu, o meu resumo tem que seguir a mesma ordem cronológica dos acontecimentos, ok? A resenha não. A resenha tem uma estrutura livre. Eu posso, por exemplo, primeiro apresentar o objeto cultural, falar tudo do filme e depois fazer o meu comentário. Ou eu posso trazer os meus comentários e ir falando do filme. Ou eu posso trago um pedaço do filme, faço um comentário, cito uma outra cena, faço um comentário. Eu posso trazer informações novas, por exemplo, dados do autor, dados do protagonista ou de quem fez a criação do roteiro para acrescentar sobre convenço ou não aquele leitor a consumir aquele objeto cultural. É isso que a gente chama de estrutura relativamente livre. Eu posso ir falando da peça de teatro e ir comentando, vou falando e vou comentando. Eu posso comentar a peça de teatro toda e depois eu trago as minhas opiniões. Ou eu posso falar primeiro do assunto da peça. Então, eu fui assistir uma peça sobre o período da pandemia no Brasil. Então, eu posso introduzir a minha resenha falando sobre o período da pandemia no Brasil. Não vou nem falar de peça de teatro ainda. Eu falo da pandemia, o que foi, quando aconteceu, e aí eu trago a informação que é uma peça, trago os dados daquela peça, quando foi exibida, o elenco, o roteiro, e aí trago opinião. Então, essa estrutura livre é porque você que está escrevendo a resenha pode escolher a ordem que você vai trazer as informações, diferentemente do resumo. O resumo você não escolhe a ordem. A ordem que o texto original apresentou, você vai tirando as informações principais e vai seguir na mesma ordem, tá? E como resumo, agora você vai trazer os aspectos que são mais significativos. Trazer aspecto mais significativo é aquela regrinha nossa. Encontra o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Quem fez, o que fez o que foi feito, tá? Sujeito, verbo e complemento são ideias importantes para a gente trazer tanto em resumo quanto em resenha. Linguagem impessoal. Os verbos predominantemente no presente, eu já tinha falado isso com vocês, né? Então, esta resenha apresenta o filme tal, que foi exibido em tal lugar. O filme é uma manifestação, o filme é a representação, o filme apresenta, o longa debate a relevância disso, tá? Verbos no presente. Ele apresenta, ele debate, ele demonstra, e não ele apresentou, ele demonstrou, tá? No presente, como se estivesse acontecendo agora. A linguagem impessoal, então pensa bem, você tem que trazer a sua opinião, a resenha tem que trazer a sua opinião, e você precisa convencer o outro a consumir ou não aquele objeto cultural. Então, você tem que convencer a pessoa a assistir ou não o filme, aí ver aquela peça de teatro, ou a não assistir aquela partida de futebol com determinados times. Quando você vai argumentar não é dizer eu gostei do filme, não é trazer essa opinião pessoal com esse vocabulário pessoal do eu gostei ou eu não gostei. Não assiste não que eu não gostei. Não é assim que a gente põe numa resenha. Eu vou dar exemplos para vocês nos próximos slides. Mas eu pego trechos da obra para argumentar como que ela é importante. Ou eu pego trechos daquela obra, daquele filme, do livro, para demonstrar como não vale a pena consumir. Tá bom? Eu trago argumentos e nunca, eu gosto, vai lá e assiste também que é bacana. Não é assim que a gente traz a opinião em uma resenha. E a sua linguagem vai variar de acordo com o veículo em que o seu texto vai ser
publicado, ou quem vai ler o seu texto, o público que seu texto é destinado. Aqui, no nosso ensino superior, na academia, na universidade, no nosso Instituto Federal, nós vamos escrever textos com uma linguagem formal. Estamos numa aula, é diferente de você, por exemplo, ser um jornalista de uma revista para adolescentes, em que você precisa usar determinada linguagem, tá? Ou vou dar um exemplo, aquela revista Recreio, uma revista infantil, e que traz resenhas, tem que ser uma linguagem muito informal, porque o público é um público infantil. É diferente de um texto acadêmico, quando um professor de uma disciplina te pede uma resenha de um livro. Nada de linguagem coloquial do dia a dia. A gente busca uma linguagem mais formal, tá? Eu quero trazer então algumas resenhas e vou comentando rapidinho sobre elas. Essa resenha que eu trouxe, que tá com uma letra super pequena, é a resenha desses 2 livros aqui, ó, tá? Então, vocês estão vendo aí no quadro aí em cima, na tela, tem um azul, tá assim, ó, né? Tem esse da capa vinho e o da capa azul atrás, assim, na pontinha, tá bom? É assim que foi trazido. Esses 2 textos, 2 livros, na verdade, são livros, cada um deles traz 6 histórias de Shakespeare. Só que as histórias do livro, elas são trazidas no formato de histórias em quadrinhos. Então, não sei se está dando para ver direitinho aí, mas são histórias em quadrinhos. A autora transformou os contos de Shakespeare, que foram escritos numa linguagem muito diferente da nossa hoje em dia. Imagina um texto escrito em 1500, você acha esse papel hoje, com certeza vai ser numa linguagem diferente da nossa. Ela pega essa linguagem, ela transforma em história em quadrinhos, ela traz ilustrações, e são livros com o público-alvo, é um público infantil, tá? E aí eu trouxe então a resenha desses 2 livros. Esse texto é uma resenha. E aí eu quero perguntar para vocês, eu vou ler alguns trechinhos. Eu quero perguntar para vocês se vocês acham que essa resenha está estimulando alguém a comprar, consumir, ler esses 2 livros, ou se essa resenha está desestimulando, está tentando te convencer a não ler, tá? Deixa eu acionar minha canetinha aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Tem olha só que interessante. Primeiro, esse texto começa falando sobre a época, sabe? A vida no teatro, lá na época elisabetana, lá de William Shakespeare, entre 1564 e 1616, provocava sensações arrepiantes. Ela tá falando isso aqui, né? Em um momento em que os poderosos e os trabalhadores amavam o teatro e acompanhavam ativamente as peças e iam comentando em voz alta durante as apresentações. Observa, até agora, quem escreveu essa resenha não falou nada de livro, falou nada. Está só trazendo contexto, só está trazendo o assunto. Então, houve uma época em que as pessoas frequentavam o teatro, era o entretenimento daquele contexto histórico, e no teatro as pessoas gritavam e participavam da cena. Até então só contou isso. E aí, agora sim veio trazendo que a informação de que teve uma pessoa que estudou essa experiência daquela época, que é essa escritora aqui, Márcia Williams, tá? Essa caneta ficou boa não, né? E aí ela tomou, olha isso aqui que eu queria comentar, ela tomou um caminho original para adaptar as mais famosas peças de Shakespeare para os quadrinhos. Quando a pessoa usa a palavra que ela tomou um caminho original, uma coisa que é original é algo que é novo, que é inovador, que não tem igual. E isso faz parte de um significado de coisas positivas e boas, quando eu falo que algo é original. Então, é assim que a gente põe a nossa opinião numa resenha.
A gente não põe a nossa opinião falando eu gosto ou eu não gosto. A gente expõe a opinião com essas palavras, que o autor tomou um caminho original. Isso é uma opinião. Vamos ver o que vocês acham. Vou trazer uma outra frase e vamos ler essa frase. Essa resenha está estimulando ou não? Olha aqui. A medida tornou a leitura mais estimulante e divertida. Então, quando ela transforma as histórias de Shakespeare, são histórias densas num vocabulário mais complexo, em histórias em quadrinhos, a pessoa que fez a resenha escreveu, olha, essa medida tornou a leitura mais estimulante. Além das belas ilustrações feitas pela própria autora, Márcia, ela conseguiu o equilíbrio devido. Ela acertou na medida, com aquelas densas frases de Shakespeare, que são pronunciadas pelos atores, e a comicidade da plateia que está participando, porque no livro ela tenta retratar isso. Ela traz a história em quadrinho e ao redor ela traz personagens desenhadinhos aqui assim na borda da página, tem os personagens gritando como se estivessem lá no teatro. Então ela tenta demonstrar e uma outra coisa, né? Ela traz a linguagem original de Shakespeare nas falas, nos balões. O resumo ela traz nas linhas abaixo de cada tirinha, ela conta a história, tem um narrador contando. Os personagens trazem vocabulário da época e ao redor, nas bordas, o público. Então ela traz a linguagem de Shakespeare, ela traz o que a plateia grita e ela traz a explicação para que as crianças entendam a história. Então, a resenha está falando que ela conseguiu o equilíbrio devido e os comentários mais hilariantes sobre as peças. Só nesse pedacinho aqui, eu te pergunto, a pessoa que escreveu essa resenha, ela trouxe críticas positivas? Ela está tentando convencer o leitor de consumir esse livro, comprar, ler esse livro, ou de não comprar? De comprar, porque ela elogia o livro. É assim que a gente faz uma resenha. É assim que a gente traz o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Essa aí é uma outra resenha do filme Hook. E diferentemente de uma resenha que traz, que tenta estimular o leitor a consumir o objeto cultural, essa resenha aqui não traz. Essa resenha ela faz críticas pesadas, sabe, para o texto. Então aqui está um pouquinho maior, observa, ó, ficar verde, rasgar as roupas, destruir. Hook não tem tantas habilidades que justifiquem 2 versões em 5 anos. Então, em 5 anos, ter 2 filmes do Hook não justifica isso. Muito ruim. Para que 2 versões? Tem alguns trechos, olha só. Em vez de tensão, o que se tem é pancadaria. Em vez de 2 bons atores, 2 bonecos de computação gráfica. Então, observem que essa já é uma resenha que tenta convencer o leitor dessa resenha não ir ao cinema, não assista esse filme. Este é o papel da resenha. Uma resenha é um texto que traz um resumo, a pessoa conta partes do filme, nunca se conta o final. Você nunca conta o final da história, tá? Então, a resenha, ela traz o objeto cultural, ela apresenta, ela fala um pouco sobre o livro, sobre o filme, sobre a peça de teatro, sobre o show, sobre a exposição, e aí ela traz a opinião dela. Sem ser eu gosto, vai lá ver, né? Mas a partir dos dados da própria obra, ok? Esse aqui é um exemplo de uma revista feminina que trouxe um livro só de fotografias femininas. E eu trouxe esse exemplo de resenha para vocês verem possibilidades sobre quando quando a característica da resenha é que a ordem, a estrutura pode ser livre. Tá bem pequenininha aqui, então para ficar um pouquinho maior, observa que começa não falando o livro,
há muito tempo, a imagem da mulher é representada por artistas e fotógrafos homens, o que naturalmente registra também uma visão masculina sobre as retratadas. Observa que até agora não falou de livro, está falando de um contexto. Quando vai se fotografar a mulher, ou quando tem uma obra que fala de fotografia feminina, a gente percebe que a imagem da mulher ela é sempre dita a partir da lente de um ponto de vista masculino. Historicamente, é isso que o texto está falando. Até agora não falou de livro, né? A busca por um olhar feminino sobre a mulher tem marcado o trabalho de inúmeras artistas. E aí depois vem falando, então, que tem uma norte-americana que ela escreveu o livro. Esse livro tem 192 páginas, ele custa $30, ou custava, né? E que acaba de chegar nas livrarias de todo mundo. Então, olha só essa ordem. Primeiro, quebra o gelo, traz o contexto, traz uma informação sobre aquele assunto, tá? Sem falar do livro ainda, sem falar do texto. Você traz uma informação e aí depois você traz os dados da obra, né? O autor, o nome do livro, o ano, o valor, que veículo aquilo foi publicado, se está todo em digital, se está impresso, tá bom? E aí conta um pouquinho, né, do resumo. Então, por exemplo, o livro, ele analisa jovens artistas, como elas estão usando a fotografia na internet. Então, vai ter uma parte que é do resumo, que é resumir, trazer o que aquele livro fala, o que o filme conta. E aí você vai, em alguns momentos, dar a sua opinião sobre aquela leitura, tá bom? Sobre a estrutura livre, então a gente tem que, você pode resumir agrupando num ou vários blocos os fatos ou ideias. Lembrando, você pode resumir de acordo com a ordem dos fatos, você pode seguir o livro, ou você pode começar citando imediatamente a obra também. Como você pode escrever 1 ou 2 parágrafos sobre o conteúdo, o assunto. Você fala do assunto, depois traz a obra. Ou você já começa imediatamente falando do livro. Tem um exemplo aqui, ó, que fala direto do livro. Na apresentação, textos curtos definem os diferentes tipos de gordura. É um livro de receita, tá? E aí já fala, na introdução, os médicos explicam isso. As receitas de Cozinha do Coração Saudável, esse é o nome do livro, Cozinha do Coração Saudável, tá? E aí ele já vem explicando o livro, olha, vem distribuído essas receitas em receitas de jejum, receita de lanche, de entradas, de saladas, sopa, dos pratos principais, tem o capítulo de acompanhamentos, molhos e sobremesas. Então, já estou falando como que o livro está dividido, o que o livro fala, qual que é a estrutura dele e vou direto ao ponto. Agora, tem uma outra resenha desse mesmo livro, em que a pessoa fez diferente. Primeiro, ela trouxe o contexto. Entre os que se preocupam com o controle de peso e que buscam uma alimentação saudável, são poucos que ainda associam essas ideias a uma vida de privações, a uma dieta insossa. Então, primeiro a pessoa está falando dos adeptos de uma alimentação de baixo teor, como está falando aqui. Eita, minha coordenação. Então, primeiro, o produtor desse texto, quem escreveu essa resenha, está trazendo o tema de alimentação. E aí ele fala, comprar tudo pronto no supermercado é complicado, não é? E aí ele vem e traz o livro Cozinha do Coração Saudável, apresenta 110 saborosas soluções para esses problemas. Olha só essa palavrinha aqui, ó, apresenta saborosas soluções. Essa é uma resenha que te estimula ou que não estimula a comprar o livro? Estimula, porque quando eu falo que esse livro traz soluções e que essas soluções são saborosas, opa, deixa eu lá comprar esse livro, deixa eu lá ler, tá bom?
E para finalizar, só relembrando os verbos de sende. Da mesma forma em que o resumo tem que trazer esses verbos, que eu falo o que o texto faz, que o texto ele declara, ele expõe, ele narra, ele acusa, contesta, ele responde, ensina, ressalta, ele ilustra, ele critica, reconhece, lembra, lamenta, propõe. São expressões que você deve usar tanto no resumo quanto na resenha para dizer para o seu leitor o que de fato o autor, o produtor do filme, o livro faz, tá bom? Então fica aí umas dicas de resenha, a gente tem também a aula do resumo para preparar e ajudar um pouquinho na hora que vocês forem produzir o resumo e a resenha para essa semana, tá bom? Beijo para vocês!